Olá, meu nome é Carol e eu tô vindo aqui para contar um pouco sobre como foi a minha vida até aqui, até o diagnóstico e como tá sendo pós-diagnóstico. Eu chorei bastante quando eu tive a certeza antes do meu médico carimbar que era mesmo, porque todos os relatos que eu li e eu vi aqui, principalmente no YouTube, pareceu que estavam falando da minha vida, só que com situações diferentes. Enfim, muitas pessoas podem achar que é desnecessário eu fazer esse vídeo, mas o que tem me ajudado muito é ver como as pessoas lidam, as pessoas que têm transtorno bipolar lidam com isso. E eu não tenho vergonha nenhuma. No início eu pedi pra minha mãe não contar pra ninguém, porque as pessoas são muito preconceituosas com saúde mental ainda, por mais que se fale ainda bastante, elas são muito preconceituosas, acham que você é maluca. E, enfim, eu sempre tive altos e baixos desde criança. Só que como em 1994 não se falava tanto sobre bipolaridade, 94, os anos 90 e os anos 2000, né? Meus pais sempre acharam que era às vezes preguiça de ir pra aula. Eu sempre fui uma pessoa que preferia brincar sozinha, né? Que é o meu canto. E conforme eu fui crescendo, os sintomas foram aparecendo. Eu tive meu primeiro episódio de depressão na separação dos meus pais, mas eu consegui sair. Então a minha mãe achou que era só um baquezinho por causa da separação. A minha segunda vez muito deprimida foi no término do meu primeiro namoro. E eu fiquei tão mal que eu dei um soco no espelho que eu tinha. Eu acho que isso eu não contei pra ninguém além da minha terapeuta, minha mãe, que sabe, e o meu psiquiatra. Eu dei um soco porque eu tava com tanta raiva na época, eu tinha descoberto algumas coisas, que eu dei um soco. E depois eu deprimi. E depois que aí eu deprimi, e depois de um tempo eu sempre falei que parecia que virava uma chave dentro de mim. E eu voltava a ser quem eu era, eu voltava super bem, eu voltava super alegre, super querendo tudo, achando que eu podia tudo também. E a minha mãe achou que era normal. E aí veio o término do meu segundo namoro, enfim. Mas durante esses períodos, eu sempre... Meus colegas de turma, se eles verem esse vídeo, eles vão confirmar que eu sempre faltei muito à escola. Mas eu não faltava à escola porque eu era preguiçosa, ou eu, não ou eu deixava de ir. Tipo, vai ter festinha de fulano de tal, todo mundo vai. Vamos, Carol? Ah, vamos. Quando chega no momento, parece que já virou a minha chave, sabe? E eu sempre faltei muito. Então, depois que eu faltava, e quando eu voltava muito bem, eu corria muito atrás de tudo. Matéria, essas coisas, eu tinha que correr atrás. Em 2012, quando eu fiz 18 anos, eu tive o meu terceiro término de namoro, e aí eu acabei ficando muito mal. Do nada virou uma chave em mim que eu falei assim, vou emagrecer, vou ficar linda, maravilhosa, e é isso. E foi o que aconteceu. Eu pegava na escola às 8. Eu tava tão vibrante pra ir pra escola, pra encontrar meus amigos, pra brincar, zoar, enfim, que eu chegava na escola às 7 horas da manhã, independente do horário que eu dormisse. E a minha mãe só achava que era muita empolgação, né? E no caso, não era. Eu também, em 2007, descobri o meu amor pelo Fluminense. Não que eu não ame o meu time, eu amo. Mas eu, hoje em dia, vejo que o início eu tenho altos e baixos. Tem baixos que eu não quero nem saber. Eu vou ao jogo, mas, sabe, não é algo que, meu Deus, eu preciso disso. E tem viradas de chaves na minha vida que eu simplesmente, caraca, eu preciso pro Maracanã, eu preciso viver Fluminense. Eu preciso, sabe, tudo com Fluminense. Então é também um gatilho meu. Eu comecei a chorar porque eu tava vendo um vídeo de uma pessoa, um relato de uma pessoa bipolar. Então, desde
Meus 21 anos foi quando eu comecei a me tratar mesmo. Eu me cortava, porque eu senti uma dor tão grande aqui dentro, mesmo tomando antidepressivo, que não passava. Então eu cortava meu braço. Eu tenho até hoje uma marca, mas como eu sou muito branquinha, não vai aparecer, porque ela ficou branca também. Eu já cortei a minha mão e nesse dia foi muito ruim, porque a minha mãe, ela chegou e ela viu o sangue. Ela ficou muito triste e desde então eu decidi que eu não ia mais fazer isso. Mas passa pela minha cabeça muitas vezes ainda. A minha irritabilidade, eu sempre fui uma pessoa muito sem paciência, muito irritada. As pessoas acham que o bipolar ele muda assim muito rápido, mas não. Hora a gente tá muito no auge e hora a gente tá muito no baixo. E quando eu tava muito no auge, se chama hipomania, eu não tinha paciência pra nada, eu não tinha paciência pra esperar numa fila, paciência pra uma pergunta e a pessoa não saber responder, ou então responder errado. Eu já tive episódios de quebrar coisas dentro da minha casa, né? Porque me dá uma raiva e uma irritabilidade tão grande. E tive uns episódios horríveis também, já com meu irmão. E eu sempre fui a chamada bomba relógio da família, porque nunca sabia como a Carol ia responder a uma mensagem, alguma coisa que teria acontecido. Então, as pessoas às vezes escondiam de mim e eu dizia que era pior, que aí eu ficava com mais ira. E eu já dei muito soco na parede pra me machucar e parar de doer. O bipolar, ele parece que assim, quando você magoa ele, você tá magoando 2 vezes mais. A gente sente 2, 3 vezes mais. Então, às vezes uma coisa pequena pra mim virava um vendaval e aí eu chorava muitas vezes. Eu ajudo a minha mãe na fábrica dela. Muitas vezes, do nada, acontecia alguma discussão entre eu e ela pra gente não concordar com alguma coisa. Eu simplesmente pegava, chamava um Uber e vinha no Uber chorando. E aquele sentimento horrível, enfim. E eu não sabia o que era. Eu achava só que eu era muito ariana, né? Que dizem que Ares é deus da guerra. E as pessoas arianas são muito, sabe, brigonas, etc. Eu também já joguei, discutindo com a minha mãe, joguei copo, já quebrei copo, já joguei o próprio celular dela que eu dei, né? E quando passava pra minha depressão, virava a chave pra minha depressão e aí eu ficava muito mal. Sempre alternei, nunca tive uma estabilidade. E eu sempre falava, quando é que eu vou me curar? Quando é que eu vou ter estabilidade? Eu tive 1, 2, 3 psiquiatras antes desse meu atual. A primeira, ela não conseguiu diagnosticar, ela me passou fluoxetina e fluoxetina não me fez nada bem. Eu fiquei mais agitada, mais irritada e a compulsão piorou. O segundo, ele me deu mais remédio que eu ficava mais dopada do que qualquer outra coisa. E a terceira, que eu fiquei 7 anos com ela é um amor, mas ela não percebeu a minha bipolaridade. Eu cheguei uma época a achar que eu tinha TDAH, porque no TDAH, muitas vezes o pensamento é tão acelerado e você não para quieta, enfim. E eu cheguei a tomar Ritalina. E eu com Ritalina foi horrível. Eu me senti muito pior, eu me senti acelerada, né? E foi muito pior pra mim. Que mais? Aí eu cheguei nesse meu atual psiquiatra e simplesmente contei que eu não via minha vida com sentido, que eu não aguentava mais. Não aguentava mais viver assim, troca de remédio, põe remédio, e uma hora começa a fazer efeito, depois para. Porque eu já tinha tomado uma gama de remédios assim. E na primeira consulta ele falou um pouco sobre bipolaridade, mas não me deu diagnóstico. Na segunda, nós conversamos. E quando eu ia pra terceira, eu fiquei internada com dengue. Então demorou um pouco mais pra eu voltar. E o que acontece? Eu comecei a ter clareza sobre as coisas que estavam acontecendo comigo. A minha primeira psicóloga não percebeu.
A minha segunda psicóloga, que é a minha atual psicóloga, é um amor. Eu acho que ela nunca falou diretamente pra mim, mas ela já percebeu, né, alguns relatos, porque 1 horinha por semana a gente não consegue falar tudo que aconteceu e acontece na nossa vida. Enfim. E aí, na terceira consulta com o doutor, ele falou que sim, eu posso ter a bipolaridade, mas que eu não era, pra eu não pegar esse fardo pra mim. Só que é muito difícil. Eu chorei muito, não no consultório dele, mas chorei em casa, pedi segredo pra minha mãe. Só que eu acho que quanto mais eu manter segredo, é pior. Porque eu posso estar ajudando pessoas que hoje estão assistindo o meu vídeo e a entenderem o que acontece com elas. Muitas vezes eu falhei com amigos meus por causa disso. Eu decepcionei amigos meus por não conseguir sair, simplesmente porque a chave virou e aí eu entrei na fase da depressão. Eu decepcionei amigos por estar no meu auge. E no auge a gente é muito irritado, a gente é muito, né, acha que pode tudo, acha que sabe tudo. E não medi palavras. Eu decepcionei familiares, mas hoje eu sei que eu posso contar com todos eles. Enfim, o que eu queria dizer é que hoje eu tô medicada faz quase 1 semana com a nova medicação, porque a primeira medicação pra bipolaridade eu não me dei bem, que foi o aripiprazol. E agora eu tô tomando lamotrigina, se eu não me engano é esse nome, né? Porque tem uns nomes assim. Lamotrigina, é um negócio desse. E tô tomando ainda o antidepressivo, Veligia, e a bupropiona, porque eu tenho compulsão por compras, eu tenho compulsão por comida e é muito ruim. Você viver assim. Conforme eu fui vendo meu vídeo, no meu relato, eu fui lembrando de algumas coisas que também são muito importantes. Eu não tenho só compulsão alimentar e compulsão por compra. Eu sempre tô trocando essas compulsões, né? Eu tenho, quando eu tô no auge, na hipomania, eu bebo muito. Muito, muito, muito. Já bebi de, assim, no lembrado que eu fiz e ficar muito mal, tanto é que hoje meu fígado não tá muito bom. E desde os 18 anos. Implicância também com algumas pessoas. do nada vem a implicância, sendo que eu, ai meu Deus, eu amo aquela pessoa. E aí eu pego a implicância, eu paro de beber totalmente, não sinto vontade. Não sinto vontade de comprar, não sinto vontade de sair, não sinto vontade de ir nem na esquina. Muitas vezes eu já decepcionei até clientes meus, porque eu não conseguia sair pra poder ir trabalhar. E é óbvio que tinha alguma coisa errada, né, gente? Quando eu virei a chave, assim, 29 para 30 anos, eu fiz 30 anos esse ano, eu falei com a minha mãe, mãe, tem alguma coisa errada, eu não tô feliz, não é possível que eu vá viver assim pra sempre. E meu grande braço direito sempre foi minha mãe. E às vezes eu pegava implicância com ela, tá? E aí eu falei pra ela que um dia ela não ia estar mais aqui, com quem eu iria contar. E que tinha alguma coisa errada, porque não era possível tomar tanto remédio e ter tomado, né? E não ter dado certo. Não era possível, que eu via tantas pessoas, comecei a tomar o remédio tal, tô bem, estabilizei. E eu tomava o remédio tal, ficava às vezes 2 anos, nada. Às vezes 6 meses, 1 ano, nada. Chegava numa hora, parece que ele passava do prazo de validade comigo. Se vocês pegarem a ficha da minha última psiquiatra, que ela sempre anotava tudo, tem vários remédios que eu já tomei. Né? Quando eu tô comprando, todo mundo pode achar isso, mas pra uma pessoa que tem compulsão, às vezes eu compro coisas que eu nunca nem abri, nunca nem vou usar.
E já endividei muito minha mãe por causa disso. Enfim, eu tô há uma semana tomando essa medicação. A primeira semana eu me senti perfeita, o melhor humor do mundo. E agora eu tô entrando na semana, eu tô um pouco mais deprimida. Eu acredito que seja meu organismo com a medicação. Semana passada eu consegui ver a minha vida com sentido, com cor. Eu dormia muito pouco e acordava cedo, já querendo, sabe, trabalhar. Eu tava tão de bom humor que as pessoas comentavam: nossa, como você tá de bom humor? Que bom humor é esse? Tipo, 7 horas da manhã. E, enfim, eu espero que hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 26 de maio, eu possa... 26 não, desculpa, 27. Eu possa simplesmente estabilizar um pouco. A gente nunca vai ficar 100%, mas estabilizar um pouco. Porque é muito ruim viver assim. É muito ruim ter... Eu espero vir mais vezes, contar mais como eu tô com essa medicação. E espero que tudo dê certo a partir de agora, comece a dar certo. Eu demorei 10 anos, é um diagnóstico demorado, nem todo psiquiatra, psicólogo percebe. E talvez com os vídeos as pessoas não demorem 10 anos para poder ter clareza e entender o que sente, o que é que tá acontecendo, o que acontece. É isso. Obrigada se você assistiu aqui. Se você tá com esse diagnóstico, se você tá suspeitando, eu desejo força, eu desejo vontade de se tratar pra você e apoio. Aqui eu pretendo dar um apoio e algo acolhedor pra vocês. Obrigada.